Tá bom, vai. Já falamos aqui de Max Verstappen. Agora, vamos falar de Bortoleto? Podemos falar, a thumbnail. Porque a galera tá aqui pra isso, né? Sim, é verdade. É aqui, ó. Esta notícia aqui. Senhor Rafael. Azedou pro Brasil? Cara, eu vou Me falar pra responda. você. Já estive mais confiante. Já esteve mais Já estive confiante? mais confiante. Pô, eu tenho críticas a fazer. Ok, tá bom. Críticas a fazer, mas tudo bem. Vamos lá então, é o seguinte, ó. Eita porra, quase quebraram a parede aqui atrás de nós. Olha lá, a notícia é a seguinte. Rival de Bortoleto, Williams quer cola pinto no grid em 2025 e está aberta a negociar com Sauber. James Vowles, chefe da Williams, disse exclusivamente ao motorsport.com que deseja ver Franco Colapinto na Fórmula 1 em 2025 e que está disposto a trabalhar junto com a Audi. Ok. Ou seja, o James Vowles provavelmente, vendo que as coisas estavam pendendo para o lado do Bortoleto, ele decidiu fazer uma pressão pública para jogar o nome do Bortoleto na roda. Do Colapinto. Do Colapinto, desculpa. Ele decidiu fazer uma pressão pública para jogar o nome do Colapinto na roda. E até agora, com 2 corridas nas costas do Colapinto, fazendo um desempenho aceitável, interessante, ele provavelmente está conseguindo botar pelo menos um leve questionamento aí na cabeça do pessoal da Audi. Agora, o que eu acho sobre isso? Eu acho que a gente está prestes a cometer o mesmo erro que foi cometido com o Nick De Vries. Eu já falei isso daqui. O De Vries fez uma boa corrida pela Williams e ele já foi colocado num pedestal de esse cara vai dar certo na Fórmula 1 porque ele fez uma boa corrida pela Fórmula 1. Não é assim que funciona. Às vezes o cara consegue fazer 6 meses legais e depois o negócio desanda, tá? Os 6 primeiros meses do Logan Sargent também não foram tão ruins quanto os 6 meses finais. Então é importante ter um pouco de calma, porque o Colapinto não se provou ainda. O fato dele pontuar e o Logan Sargent não, pontuar em Baku com a Williams, pra mim não é prova nenhuma de que ele merece estar na Fórmula 1 ano que vem. Enquanto, por outro lado, o Bortoleto também não tem nenhuma chancela muito grande até agora, do ponto de vista de correr na Fórmula 1. Ele só testou carro de Fórmula 1 uma vez na vida dele. Mas é um cara que venceu a Fórmula 3 como estreante, tá prestes a vencer a Fórmula 2 também como estreante, espero que consiga. E é um cara que demonstrou ter muito talento e tá muito focado. Então, assim, eu não acho que é muita garantia essas 2 corridas aí que o Colapinto vai render mais do que o Bortoleto na Fórmula 1. Lembrou? Só comecei. Mas pode falar. Cara, eu vou falar pra você que eu discordo um pouco. Assim, eu até concordo que 2 corridas não é uma amostra suficiente. Pode ser que foram 2 corridas boas e agora ele vai mal de novo e aí o nome dele já cai num esquecimento, entre aspas. Mas eu acho que, primeiro, não dá pra comparar ele com o Nick De Vries, porque o Nick De Vries só teve uma corrida e calhou dele ir bem. E, igual eu disse agora... Tá, mas o Colapinto teve 2. É, mas ele vai ter mais 6 meses. Mais Não, 6 meses não, então. mais 7 corridas. Não, claro, eu entendo, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, hoje, com 2 corridas, tá muito cedo Ah, não, sim, pra vir concordo. com esse papo que eu já tô vendo aí em rede social, que é tipo, nossa, mas o Colapinto o Colapinto é mágico, tá Sim. ligado? Então, rapaziada, calma. Porque assim, ele pode pontuar e depois desandar a maionese. Claro, é. Como aconteceu, por exemplo, com o próprio Albon. O Albon, ele começa bem, ele faz 6 meses lá pra tapar o buraco do Gasly, bons. E aí, no ano seguinte, a galera da Red Bull não gosta do desempenho dele e manda ele embora. Sim. Então, tipo assim, que eu já falei aqui, eu acho o Pérez um pouco injustiçado nesse quesito. Então, por tabela, eu também acho que o Albon foi, porque o Albon tinha um desempenho parecido com o do Pérez. Mas, qual o ponto que eu queria chegar com isso mesmo? Até esqueci. Tá. Mas, enfim, é só pra gente entender que, assim, não dá pra apressar essas coisas. O Colapinto pode até estar fazendo um bom trabalho nessas 2 corridas, mas são só 2 corridas. Uhum. E, se ele fizer um bom trabalho em 6 meses, também não acho que é garantia. Mas já eleva o sarrafo dele. É, que eu acho que pode virar uma situação mais parecida como foi a do Nick De Vries. Eu acho que é uma situação bem similar, na verdade. Porque vai assumir por um tempo parecido com o que o Leon Lawson assumiu. O Leon Lawson foi bem no lugar do Daniel Ricciardo.
E meio que não tá confirmado ainda, mas eu acho que tudo indica que ele vai conseguir a vaga na Race Bulls ano que vem, no lugar do próprio Dani Ricciardo. Aham. E eu acho que o Colapinto pode ser uma situação parecida. Não sei se ele vai dar certo, não sei como ele vai correr nas próximas 7 corridas. Talvez ele seja muito bom, talvez ele caia de novo e tenha um desempenho como o do Logan Sargent, um pouco melhor, um pouco pior. Enfim, não dá pra saber. Mas eu acho que se ele tiver essas últimas 7 corridas interessantes, andando perto do álbum, vencendo de vez em quando, perdendo de vez em quando, mas não perdendo por muito, eu acho que ele pode entrar numa disputa, porque é aquilo que a gente sempre falou aqui do Berman, por exemplo, que é tipo, o que vale mais? Vencer a Fórmula 2 ou pilotar bem na Fórmula 1 e fazer, sei lá, em pontuar em 4 de 8 corridas, vai, que eu acho que é isso que ele vai correr. Aham. 4 de 9 corridas, não sei. Tipo assim, aí você tem que ver o que cada equipe quer, o que cada chefe de equipe quer. Tem que ver. Tipo assim, Eu dá acho pra que- cravar que o Colapinto é pior que o Bortoleto? Não. Mas também não dá pra cravar que ele é melhor. Então vai ser uma questão de qual aposta que a Audi barra Sauber vai querer fazer quando chegar a hora. E pelo menos, na visão da equipe, eles têm tempo. Porque ninguém quer pilotar muito pela Audi barra Sauber. O Bottas, que é a única pessoa, fora esses dois, que parece estar nessa contenção, não tem muito pra onde correr, então se a Audi quiser tomar essa decisão no dia 31 de dezembro, ele vai esperar. Então os caras têm tempo. Tem tempo pra ver como vai terminar a Fórmula 2, tem tempo pra ver como vai ser o ano do Bortoleto, do Colapinto, e tem tempo pra ver até o que o Bottas fará nesse final de ano. Então, já que o tempo, pelo menos, tá ao lado deles, eu acho que a decisão mais correta é esperar o ano acabar, ver, e aí sentar depois e decidir qual que vai ser melhor. Porque entre Bortoleto e Colapinto, eu acho que qualquer lado vai ser uma aposta meio grande, assim. É, com certeza é uma aposta, assim. Eu acho que uma questão que você falou sobre o que vale mais, né? Você fazer alguns pontos na Fórmula 1 ou você ganhar a Fórmula 2. Eu acho que fazer os pontos na Fórmula 1 de fato acabam sendo mais importantes do que o desempenho na Uhum. base. Mas eu também entendo que dentro de um certo contexto isso muda. Aham. Por exemplo, o contexto do Bortoleto ganhou como estreante na Fórmula 3 e tá prestes a ganhar, se nada der errado, como estreante na Fórmula 2. Sim, Aí eu acho que esse contexto é uma chancela pra ele. Entendeu? entendi. É uma coisa que eleva o patamar dele. É o que a gente fala do Drogovic aqui. Pô, o Drogovic, ele. Da mesma forma que o Bortoleto chegar nas duas categorias ganhando é uma chancela que coloca ele num nível parecido de prospecto com o que era o Piastri, é porque é a mesma coisa. Sim, O Piastri fez exatamente isso que o Bortoleto tá prestes a fazer. Então, o Bortoleto, em tese, ele tem que ser visto como o Piastri era visto. Né? Claro, uhum. tem resultados anteriores também que podem ser Que analisados. pesam, é. Mas o mais importante, Fórmula 3 e Fórmula 2, foi isso que aconteceu. Os dois estão no mesmo patamar. É, O Drogovic, por outro lado, é uma outra questão. É tipo assim, porra, ele ganhou passando por cima de todo mundo, beleza. Mas ele demorou 3 anos pra isso. E aí é justamente o efeito contrário. Da mesma forma que você ganhar a Fórmula 3 e Fórmula 2 de maneira consecutiva como estreante é uma chancela positiva, o Drogovic demorar 3 anos pra ganhar a Fórmula 2 é um peso negativo. É um peso que as equipes olham e ficam com o pé atrás. Pô, esse cara Sim. demorou. Ah, então ele vai demorar pra se adaptar na Fórmula 1. Ah, então ele não é tão prodígio quanto o Bortoleto. Ele não é tão prodígio quanto não sei quem. Né? Porque sempre vai ter alguém do momento ali. Uhum. Então, eu acho que a Fórmula 2, no caso do Bortoleto, deveria valer mais do que esses 2 pontinhos aí que o Colapinto fez até agora. Mas é aquela coisa, né? O Colapinto ainda pode fazer muito mais até o final do ano. Exatamente, eu acho que isso que pesa mais. É. Porque é a mesma coisa, eu acho que é uma situação similar também com a do Berman. Quantos pontos o Berman tem na F2? Uma temporada ruim dele na F2, é o segundo ano dele já na Fórmula 2 e não fez nada demais, mas ele foi preparado para estar num carro de Fórmula 1 e nas 2 vezes que ele esteve num carro de Fórmula 1, além de treino livre, ele foi bem, né? E aí eu acho que é isso que a Haas procura, e não um Sim. desempenho marcante na Fórmula 2. Aí tem que ver qual que é a, o modelo, a filosofia que a Sauber tem, que a Audi tem, não sei,
pra ver como eles vão decidir. Mas eu acho que isso aí muda muito de equipe pra equipe. Eu acho que talvez o jeito que a Williams parece que é uma equipe que prioriza bastante a Fórmula 2, por exemplo. Sim. Que viu um bom resultado do Logan Sargent, subiu ele. Viu um desempenho interessante do Colapinto, subiu ele. Mas talvez a Sauber não. E aí, enfim, veremos. Pô, você voltou pra mim Foi na hora mal, que eu eu tava não vi. terminando de bocejar, aí é sacanagem. Mas eu vou ler uma declaração do James Vowles aqui pra gente já começar a ler as mensagens do chat e botar a mensagem na tela. Então vão interagindo com a gente aí, que já já a gente vai ler tudo, tá bom? O James Vowles, senhor Rafael, ele falou o seguinte: é claro que ele estará conosco sobre o Colapinto, mas o que eu realmente espero é que esteja definitivamente correndo. Portanto, eu quero uma posição para ele, nem que esteja correndo em 2025. Para que, desculpa, Para que ele esteja. para que ele esteja correndo em 2025. E, idealmente, na Fórmula 1. Então, tipo, ele não descarta também outros lugares além da Fórmula 1, né? E aí o James Vowles complementou dizendo o seguinte: em 2 corridas ele mostrou ao mundo que merece uma vaga na Fórmula 1. Mostrou? Esse é o ponto. Tipo assim, isso daí, óbvio, né? É defender seu peixe, né? Marqueteirismo para defender seu peixe. Sempre acreditei firmemente em deixar os bons pilotos correrem. Portanto, veremos se podemos encontrar uma maneira de trabalhar com a Audi nessa circunstância. Era isso que eu estava sugerindo para o próximo ano. E ele ainda complementou dizendo que acha que Albon e Sainz são a formação certa para a Williams, pois estamos crescendo e nos tornando material para o campeonato mundial. Ok. Tem nada a comentar sobre isso? Não, eu acho que o Albon tem, né? Eu não vou comentar nada, mas eu queria que o Albon opinasse sobre essa última aspas aí. Pode ser. Tem mais algumas coisas que ele falou. Falou o seguinte, ó: estou incrivelmente orgulhoso como um pai do que Frank conquistou. Eu quero ver, mas é orgulho. Ele não tá orgulhoso como um pai do Logan Sargent sendo demitido, né? Por ele mesmo, inclusive, né? Tudo bem. O que mais que ele falou? E quero que ele tenha sucesso e também uma maneira certa de tê-lo de volta aqui na Williams é garantir que ele esteja construindo sua carreira. É tão simples quanto isso. Não vou entrar em detalhes contratuais, mas ele sempre estará na família. E é isso que devemos saber. Mas isso não significa que ele não possa correr em outro lugar. Ok. Ou seja, ele basicamente falou assim, por mais que esse cara seja contratado por outra equipe, ele vai ter ainda algum vínculo com a Williams. Sim, exatamente. Né? E tá certo ele, né? Não, Tem tá que certo. proteger, É o que todo mundo faz, né? Inclusive, o próprio Bortoleto, dificilmente a McLaren vai liberar o cara 100%, né? Uhum. Pelo contrário, a McLaren vai manter ele ali Sobre amarras contratuais e vai jogar ele pra ganhar uma experiência em outro lugar, né? Sim. Porque aí vira um teste, assim, né? Um empréstimo. Um empréstimo. É um empréstimo, Não, mas eu falo teste porque, tipo, bota o Bortoleto lá pra correr em outro lugar, Ah, sim, aí você vê qual que é o desempenho. você vê qual que é o nível real dele, Uhum. assim, né? Porque o nível real não dá pra saber, não dá pra mensurar pelas categorias de base. De fato. Tem que ser pelo profissional. Uhum. E aí, pô, se o cara não cumprir as expectativas, aí você joga ele pra outra equipe, ou se você só não renova, né? Sim. Porque no caso da McLaren, a McLaren tem muitas alternativas, né? Tem. A McLaren tem NASCAR ou não? NASCAR não. Tem Mas Indy, tem Indy, tem Fórmula E, É tem Fórmula 1, então, tipo assim, tem muito lugar pra galera aí. verdade. Muito lugar pra galera aí.